Olá, meu nome é Malu, eu sou professora da Itaic Lauro Gomes e essa é uma apresentação da Química do Amor. Primeira parte. O processo da união entre os seres humanos inicia-se com a experiência subjetiva de estar apaixonado. O amor maternal e romântico está relacionado à sobrevivência das espécies e, portanto, possui funções biológicas próximas e de crucial importância para a evolução. Por essa razão, não seria surpreendente afirmar que este processo seria regulado por precisos complexos mecanismos biológicos e químicos. Recentemente, este estudo tem sido foco de muitas investigações neurocientíficas e as moléculas denominadas hormônios são aquelas intimamente relacionadas com esses estudos. Mas que substâncias seriam essas? Hormônios. O hormônio é uma palavra de origem grega que tem o significado de incitar. Eles são substâncias que atuam como mensageiros químicos, coordenando as atividades de diferentes células em organismos multicelulares. Aqui nós temos os primeiros conceitos de hormônios. Os hormônios são moléculas sintetizadas ou produzidas por tecidos específicos, chamados de glândulas. São secretados diretamente para o sangue, que transporta aos seus locais de ação. Eles alteram especificamente os tecidos que eles respondem, ou seja, os órgãos alvos ou células-alvo. Os receptores de hormônio têm um encaixe perfeito para que o hormônio encaixe nessa célula e transmita a mensagem a qual ela foi destinada. Os hormônios são divididos em 4 classes. Os esteroides, que são substâncias derivadas do colesterol, como exemplo os hormônios sexuais, como a testosterona, os hormônios adrenais, como o cortisol. Os derivados modificados de aminoácidos, que são compreendidos pelas catecolaminas, histaminas, serotonina e melatonina. Os peptídeos e proteínas, que variam desde peptídeos pequenos, contendo 3 aminoácidos, até peptídeos grandes, com mais de 3 aminoácidos. Exemplos de neuropeptídeos, como a vasopressina e a ocitocina. Os hormônios pituitários, como a corticotrofina, ganodotrofinas. E os hormônios gastrointestinais, como a insulina. E os eicosanoides, que são grupos de moléculas derivadas de gordura, com muitas ligações duplas na sua cadeia. Os principais são as prostaglandinas, prostaciclinas, leucotrienos e tramboxanos. Os hormônios esteroidais desempenham um papel fundamental nos aspectos evolutivos do ser humano, ou seja, suas ações sobre o ciclo reprodutivo da mulher, seja elas importantes para a contribuição no desenvolvimento dos caracteres secundários femininos e masculinos. Então, nós temos como os hormônios esteroidais masculinos os androgênios, femininos os estrogênios e os hormônios da gravidez, progesterona. Os hormônios esteroidais têm uma estrutura básica composta por 4 ciclos. Dentre esses ciclos, 3 são compostos por 6 carbonos e o quarto ciclo composto por 5 carbonos. Aqui uma tabela com as principais classes de esteroides e seus precursores. Então, dentro da classe dos estrogênios, nós temos como principal esteroide em humanos o estradiol, que é uma molécula composta por 18 carbonos, e a sua estrutura precursora é o estrano. Nos androgênios, nós temos o principal esteroide dos humanos, a testosterona, que é uma molécula com 19 carbonos, e a molécula precursora, o androstano. E os progestágenos, principal encontrado nos humanos, a progesterona, com 21 átomos de carbono e com a estrutura precursora do pregnano.
Nos hormônios sexuais masculinos, nós temos a testosterona, que após ser metabolizada, sofre reações de oxidação, se transformando na androsterona. A testosterona é o principal hormônio sexual masculino que foi isolada pela primeira vez em 1935, retirada através de testículos de touros adultos. A androsterona foi obtida em 1931, ou seja, antes da testosterona, e é resultante do metabolismo e menos potente que a testosterona. Ela é excretada na urina. Desse hormônio foram obtidos 15 mg a partir de 15 mil litros de urina coletados de policiais belgas. Hormônios sexuais femininos. O estradiol, após ser metabolizado, também sofre reações de oxidação, se transformando na estrona, que é excretada através da urina. Nesse processo de oxidação, o grupo hidroxila do estradiol ele é oxidado, se transformando em uma dupla ligação com oxigênio. Características sexuais femininas e masculinas. Nota-se na estrutura das moléculas dos hormônios sexuais e femininos uma similaridade entre elas. E essa mudança, as pequenas mudanças nessa estrutura, são fundamentais para que na puberdade sejam exibidas diferenças das características sexuais secundárias para meninos e meninas. O grupo metil a mais, um oxigênio duplamente ligado ao carbono, ao invés de uma hidroxila, e algumas ligações duplas a menos, pode ser observado no anel A da testosterona em comparação com o estradiol. Faz com que os meninos desenvolvam pelos na face e no corpo, voz grossa, músculos mais fortes ao invés de seios, quadris mais largos e menstruação. Importância biológica e farmacêutica dos hormônios sexuais masculinos. Os hormônios sexuais masculinos promovem o crescimento muscular nos naturais. Nos artificiais, se usados sem indicação apropriada, podem causar lesões ou até mesmo patologias que causem debilidade muscular. Isto é, em doses terapêuticas, esses hormônios auxiliam na recuperação muscular, tendo um efeito masculinizante discreto. Quando o seu uso é incorreto, ou seja, utilizado em doses elevadas, fora da indicação, que muitas vezes é utilizado por atletas, podem provocar efeitos adversos e de grande risco à saúde. Dentre esses riscos, nós temos câncer no fígado, doença cardíaca, maior grau de agressividade e esterilidade, acne e até mesmo testículos atrofiados. Importância biológica e farmacêutica dos hormônios sexuais femininos. Os hormônios naturais são fundamentais para o ciclo menstrual da mulher. Os artificiais são capazes de reprimir a ovulação e, dessa forma, a contracepção envolve o uso dessas moléculas, que são derivados sintéticos desenvolvidos a partir da progesterona. Feromônios. Feromônios são substâncias naturais secretadas por indivíduos para transmitir informações a outros da mesma espécie. A palavra feromônio originou-se dos termos gregos ferin, transferir, e hormon, excitar. O primeiro feromônio identificado foi em 1959. Nessa época, 500 mil mariposas da seda foram mortas para a extração de 1 mg do composto bombicol, seu feromônio sexual. A grande quantidade de animais necessários deve-se à pequena quantidade do composto presente em cada inseto. A sensibilidade dos insetos a determinados feromônios é grande, e mesmo minúsculas quantidades de feromônios na ordem de picogramas, o equivalente a 10 a menos 12 gramas, são suficientes para desencadear uma resposta biológica. Aqui embaixo, a indicação de um vídeo onde é feito um experimento com feromônios e um inseto. Os feromônios são classificados da seguinte forma. Os feromônios sexuais e de agregação são, em geral, liberados pelas fêmeas e possibilitam a agregação de uma população e, consequentemente, aumentam as chances de haver cópula. Os feromônios de alarme estimulam mecanismos de defesa e de fuga. Os feromônios de marcação de território impedem a invasão de outros animais da mesma espécie, porém de outra colônia.
Os feromônios de trilha auxiliam na coleta de alimento. E os feromônios de ovoposição impedem que as fêmeas coloquem ovos naquele lugar. Outras fêmeas. Dentre os empregos dos feromônios, nós temos o monitoramento, ou seja, são empregados em armadilhas para capturar insetos e assim monitorar a quantidade do inseto praga. Coleta em massa. Utiliza-se em grande quantidade de feromônio em diversas armadilhas para capturar a maior quantidade possível de insetos, sendo considerado um método de controle. Aniquilação de machos, atrai e mata. Utilizam-se painéis impregnados com feromônio que age como isca, além de um produto químico como inseticida, um esterilizador, uma bactéria ou um vírus que afeta o inseto. E os feromônios de confusão sexual. Um método baseado na liberação de feromônio em uma determinada área para confundir os insetos e assim interferir ou impedir o acasalamento. Aqui temos algumas tabelas com feromônios comercializados ou em vias de comercialização no Brasil. Afinal, os feromônios influenciam o comportamento humano? Na parte 2 da Química do Amor falaremos sobre os perfumes que vêm fascinando a humanidade há milhares de anos. Até mais!